Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. E no vídeo de hoje nós vamos falar de novo sobre o Vasco da Gama, que tem em seu torcedor a esperança de ter na janela de julho jogadores para fazer a diferença no segundo semestre de 2023. O ano do Vasco, para mim, está por um fio, que faz parte também aqui do título do vídeo de hoje. Mas depois da vinhetinha eu vou falar um pouco sobre as posições que o Vasco tem em contratar, se tem como Maurício Barbieri ficar, independente do resultado contra o Goiás e Cuiabá, que são os dois próximos jogos depois da parada FIFA, e tudo sobre o Vasco depois da vinhetinha. Antes de mais nada, aquele recadinho básico: se você ainda não é inscrito, só clicar aqui no botão que está aparecendo na tela de se inscrever, é muito importante. Estamos rumo aos 600 inscritos, falta muito pouco, então se você está assistindo ao vídeo e ainda não é inscrito do canal do JP Fará, é só clicar aqui no botãozinho vermelho embaixo de se inscrever, é muito importante para o crescimento do canal também. Deixar o dedo no like se você curtiu o conteúdo, comentar aqui embaixo quais são as posições que o Vasco deve contratar e quais são os nomes que você acredita que o Vasco deve conseguir contratar. E claro, não se esqueça de compartilhar o vídeo em todos os grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. Copie o link e joga nos grupos para conhecerem o canal do JP Fará. O torcedor do Vasco está já numa situação de completo desânimo, com uma vitória nos 10 jogos até essa parada FIFA, onde o Vasco vai ter cerca de 14 dias para poder treinar esse time que já não tem mais confiança, não tem mais autoestima, que faz com que o torcedor se desespere mais uma vez no primeiro ano, e nem no primeiro ano completo, nos 6 primeiros meses de SAF na Série A. O torcedor do Vasco, e boa parte com quem eu converso, já acha que o time está rebaixado e que não tem nenhuma esperança. E enquanto torcedor e também analista, meu sentimento não é diferente não. Eu vejo o clube numa forma muito desorganizada em todos os aspectos e que acabam refletindo também dentro de campo. Como eu já falei diversas vezes aqui no meu canal, que uma montagem de elenco de 100 milhões de reais deveria ser melhor distribuído e que foi uma inocência muito grande e falta de preparo, é preciso ser dito, de a diretoria do Vasco acreditar que com apenas os jovens e algumas contratações para o elenco e para o time, o Vasco conseguiria sustentar o que eu sempre denominei de a Série A mais difícil de todos os tempos. Mas se tem um ponto e um fio que o torcedor se agarra nesse ano para ver se o Vasco consegue milagrosamente sair dessa vice-lanterna e escapar da zona de rebaixamento, que matematicamente não é difícil, mas diante dos resultados apresentados torna-se uma missão muito difícil, é o fato de que a janela de julho pode ser uma possibilidade do Vasco contratar jogadores para chegar e jogar. Já começo aqui a minha opinião de que o Vasco precisa tirar, e no caso a 777 Partners, que é dona de 70% do Vasco, tirar literalmente o escorpião do bolso. Precisa pegar o dinheiro e investir em jogadores, seja em salários altos ou até mesmo multa, para fazer com que o Vasco consiga sair dessa situação. Por outro lado, há um momento muito difícil do clube conseguir convencer jogadores a virem jogar no Vasco. Não pela camisa, não pela tradição, não pela torcida, mas por um ambiente extremamente hostil criado pela própria diretoria, por um time que não consegue resultados dentro de campo. É preciso ser dito que no jogo contra o Inter o desempenho em certo momento melhorou, mas não é suficiente para tirar o time dessa situação, e foi assim em outros jogos também. E o grande ponto central mesmo é esse momento duro que o Vasco está vivendo, de não ter nenhuma perspectiva de melhora, mas a janela de julho chegou aí daqui a pouco, pouco mais de 15 dias, o Vasco vai ter possibilidade, com a abertura da janela no dia 3, de inscrever jogadores, e a gente começa a falar agora sobre as posições mais emergenciais. É difícil falar em emergência quando você tem um time em 19º. Para mim, todas as posições, talvez tirando ali a posição do Jair, o Léo na zaga e o goleiro, o Léo Jardim, e o Lucas Piton na lateral esquerda, para mim, tirando todas essas, são prioridades mesmo para chegar e jogar. Na lateral direita, Puma Rodrigues começou bem o ano, mas tem um poder de marcação muito, mas muito fraco e tem deixado muito a desejar. Na zaga pela direita, Capasso se machucou e Bambu fez um início de campeonato brasileiro bom, mas tem feito atuações desastrosas. E no meio, o Jair joga sozinho, ora com Matheus Cocão, ora com Rodrigo, ora com Barros, que se machucou, e agora não tem mais Andrei Santos. Tem do lado dele o Marlon Gomes, mas até agora não disse para o que veio. Então chega até a ser um pouco injusto você julgar o Jair nesse meio campo onde ele atua praticamente sozinho. Outras posições também
são muito importantes como ataque, onde você só tem o Alex Teixeira, que não faz um campeonato brasileiro bom. Você precisa de meia de criação, mas como eu vinha falando, é um momento difícil de convencimento dos jogadores que estão principalmente no mercado europeu, que vão sair da Europa para jogar no Vasco, e também para você tirar alguns jogadores que estão empregados. Então, tiro do Vasco vai ter que ser certeiro. O Paulo Brax, enquanto diretor executivo, vai ter que fazer esse tiro certo, esse poder de convencimento. E também, claro, por exemplo, o Pedro Raul, como centroavante, precisa ter um outro jogador ali para que consiga disputar a posição com ele e que tire ele da zona de conforto, que já não está há muito tempo, desde que ele perdeu aquele pênalti contra o ABC e depois contra o Flamengo, mas que seja um jogador para jogar. O Vasco não tem mais como recuperar alguns jogadores que estão sem confiança, como é o caso de Orejano e como são casos de vários outros jogadores nesse ano desesperador para o torcedor do Vasco. Mas um outro ponto também que é importante destacar e que eu discordo profundamente foi da manutenção do técnico Maurício Barbieri, que destaco sempre de não ser o único culpado, mas será ele o responsável por fazer as contratações para o segundo semestre. E vale destacar também que o Maurício Barbieri foi quem referendou algumas contratações, como o pagamento de 30 milhões de Orejano, como o pagamento de 10 milhões por Manu Capasso, enfim. Foi um elenco muito mal montado. Hoje o torcedor do Vasco está desesperado, mas se apega a essa janela de julho como o último suspiro, o último fio de esperança para que o Vasco não vá para mais um rebaixamento, que é o que está se caminhando para acontecer. O torcedor pode ficar triste, pode ficar chateado, mas sinceramente o que eu conheço de Vasco eu vejo muito, mas muito pouca perspectiva de mudança. Dizem que o Vasco está tentando contratar o Balbuena, que é o zagueiro do Corinthians, mas fez um pedido altíssimo de R$800 mil, que é atualmente o salário dele. Também o Lianco, o zagueiro do Southampton, que caiu com a equipe inglesa para a segunda divisão na Premier League, mas que os dois seriam titulares absolutos do Vasco, junto com o Léo Pelé, talvez num esquema de 3 zagueiros, mas são apenas boatos, são apenas notícias. É até difícil você apontar nomes, mas as posições são essas que eu comentei. Precisa de lateral direito, mas não vai acontecer, precisa de zagueiro, 2 volantes, um meia e 2 atacantes, para chegar e jogar. Além, se eu for falar, do elenco de composição, mas que ficaria de segundo plano, porque alguns jogadores ainda podem contribuir no elenco, como o próprio Gabriel Peck, o Eric Marcos, Ryan, que agora está fazendo praticamente suas estreias como profissional, já fez o gol contra o Inter, mas é um momento difícil, o torcedor se apega a isso, é o último fio de esperança. Quero saber de você nos comentários se você concorda com a minha análise de que o último suspiro é a janela de julho, ou se você está descrente até disso, que o Vasco não vai contratar ninguém. Deixa aqui nos comentários, não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais e eu te aguardo no próximo vídeo.